quando Deus se apresenta para Moisés, Deus disse: Moisés, tu sabe quem eu sou? Ele disse: não. Ele disse: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para só entender quem era seu avô, quem era seu pai disse: meu filho Jó, nós somos da descendência da tribo de Jacó. Imagine Jacó dizendo agora, o seu avô dizendo para seu filho dizendo para Jó. E Jó perguntando: mas pai, quem era vovô? Seu avô, ele era Jacó. E a história dele, o legado dele é muito grande. Mas só que todo neto sabe que a fama vem de relíquias. E a fama de Jacó era de enganador. Diga, de enganador. Mas quem conta isso é porque não lê Bíblia. Porque enganador Jacó não foi. Lembra? Quando ele chegou para o seu irmão, ele disse assim: Esaú, me vende aí essa primogenitura tua. Aí o que foi que Esaú fez? Esaú comprou, ou seja, vendeu a Jacó por um guisado. Diga, vendeu. Então Jacó não tomou nada de ninguém, Jacó não roubou ninguém. Quem iludiu Jacó para enganar o seu pai foi a mãe dele. Disse: se veste como Esaú, finge que é Esaú. Diga, Jacó não enganou ninguém. Então Jacó não era enganador. Percebeu agora porque Deus abençoou ele? Ele lutou, ele disse: eu quero minha benção, porque ele não enganou ninguém. Lê a Bíblia, ele comprou, aliás, o guisado, vendeu o guisado a seu irmão. Ou seja, quem vendeu a primogenitura foi Esaú. Jacó não enganou ninguém. Jacó disse: eu quero. Agora, se tu quiser, eu te dou esse guisado. Ele ofereceu e pegou porque ele quis. Vamos lá. Estou contando ainda, eu vou pregar a história de Jacó, de Jó. Quem era seu avô? Jacó. Quem era seu avô? Jacó. E seu pai? Isacar. Isacar trazia na sua casa o símbolo da sua bandeira. Seu filho cresce. E seu filho pergunta: pai, as outras tribos têm tribo de Judá, é um leão. As outras tribos, a tribo, Senhor, de Levi, tem um símbolo maravilhoso. As outras tribos são cada símbolo simbólicos. Mas, pai, por que o nosso? É um jumento. E seu pai: filho, eu vou te explicar o porquê um jumento. Simbologia que a gente sofre. A gente sofre, carrega cargos. Mas Deus é conosco. Diga para o seu irmão: já estou entendendo o símbolo do jumento. Quem foi que carregou Jesus? Diga, está entendendo agora o sentido da logomarca? Diga: Jesus estava para vir. Jesus estava na casa de Isacar. Jesus estava na casa de Jó. E ninguém estava entendendo a simbologia. É que Jesus viria sentado, montado em um jumento. Diga: eita bandeira. Se Jó entendesse que no futuro aquela bandeira significaria que Jesus sentaria no jumento, ele dizia: papai, fizeste bem, coloquei esse símbolo na nossa bandeira do jumento. Escute! Só que Jacó vai crescendo, Jó vai crescendo, Jó vai vendo o sofrimento da sua tribo. Você pensa que Jó ficou rico do dia para a noite? Jó começou a investir em camelos e jumentos. As jumentas pariam, Jó vendia. Jó foi comprando vacas, Jó foi comprando fazenda. E escute, Jó foi fazendo tudo. E tudo que Jó fazia, Jó prosperou. Só que Jó tem 10. Eu li lá em 42, 10. E Deus mudou o cativeiro de Jó. Quando orava. Jó era intercessor. Agora, se eu disser a você que Jó não era crente, vou mostrar. O texto diz que Jó era apenas um homem temente. Ele não era cristão, porque na época não tinha cristianismo. Ele não tinha sinagoga para congregar. Ele era temente. Por que era temente? Pela bandeira. Pelo símbolo da tradição do pai e do avô. Ele disse: eu não sei quem é Deus, mas eu temo ao Deus do meu pai, Isacar, e do meu avô, Jacó. Ele ainda não conhecia Deus. Diga para
Senhor, já estou entendendo. Já que Jó ainda não era servo, por que ele já temia? É mistério isso aqui. Aí ele teme a Deus, mas ainda não conhece a Deus. Veja o que esse homem fazia sem conhecer a Deus. É por isso que eu digo, cristão que erra é porque precisa ter maturidade com Deus e aprender com Deus. O homem ainda nem conhece Deus, mas era temente, mas chorava pelos seus filhos, porque os filhos de Jó, quando completavam o aniversário, era farras e bebidas. E tem mais. Na casa de Jó, só ele temia. Os filhos bebiam. A esposa não era cristã, da descendência, não seguia ninguém, porque ela era da Arábia, e os deuses da Arábia, o senhor sabe que era lá, não tem nada a ver com Deus. É verdade. Escute, a linhagem errante, não era da linhagem da tribo de Jó. Porém, quando Jó começa a orar pelos seus filhos, ele dava o que a Deus? Carneiros. Pegava do seu rebanho e sacrificava por cada filho. Quantos filhos tinha? Ele dava quantos carneiros? 10 carneiros. E Deus, olha para cá, porque o diabo investiu num homem que nem é cristão, nem conhece Deus? Pega o mistério. Porque o diabo disse, eu tenho observado Jó. Veja que ele observa que Jó nem é crente, ele não observa, não conhece Deus, mas teme. Satanás se inquietou com Jó por causa de quê? Intimidade. Por causa da temência. O texto é claro. O servo Jó, eu tenho observado o teu servo. Aí Satanás vai dizer, mas eu tenho observado. Aí ele diz, por acaso teme ele a Deus em vão? Ou seja, Satanás observou o seu temor. Tem gente que não tem temor a Deus. É cristão, está na igreja, mas não tem. E tem um mistério, Jó ainda não conhece. Você que está aqui já conhece, já vê Jesus falar, usando o vaso, profetizando, se revelando, está vendo Jesus marchando na igreja, Jesus usa um, usa outro, você está vendo Jesus. Jó não via nada, Jó não via ninguém usando ninguém, Jó não via profecia, mas ele dizia, Senhor, eu não te conheço, não sei quem é o Senhor, apenas eu ouvi falar, mas só eu nem te conhecer, mas só de ouvir as tuas grandezas eu te entendo. Olha o mistério, pega nessa noite. Não conhecia Deus. Quando Jó começa a perder tudo, ele vai receber quantas notícias? 4 notícias abalantes. A primeira notícia é: Jó, nós estávamos no campo e os sabeus, que é o povo inimigo, vieram e roubaram, presta atenção, teus bois. Eu disse a você que Jó juntou para comprar. O que Jó juntou para comprar, levaram os bois, as jumentas e mataram o teu servo que cuidava dele. Só sobrou eu para te dar notícia. Diga, Satanás, não astuto. E só deixou um para dar uma notícia. Aí lá vem um correndo, Jó, levaram tudo, todos os bois, todos os jumentos. Aí Jó, calma. A gente vai reconstruir de novo. A gente vai conquistar de novo. Escute, a bandeira, a bandeira já dizia tudo para Jó. Quando Jó olhava para a bandeira, ele dizia, Senhor, eu já sei que para te servir vou ter que levar a carne e vou sofrer. Ele está na bandeira, ele está na visão da bandeira, ele disse, eu sei, eu vou conquistar, a bandeira já me diz. Ele está no espírito, está perdendo, ele está perdendo. Segunda notícia, lá vem. Jó, fogo de Deus caiu e queimou as tuas ovelhas. Ele dava o que para sacrifício? Satanás está tirando o que dava a Deus. Aí Jó disse, Senhor. Aí ele disse para o servo, calma, ovelha se compra. Mas Jó, fogo de Deus caiu. O mensageiro disse o quê? Fogo? Mas não foi fogo de Deus, foi o diabo. E desceu fogo. Só que o servo não sabia, desceu do céu, disse, é do céu que veio. Não sabe quem é Satanás. Jó também não sabe quem é Satanás. Jó concordou, disse, foi de Deus também. Jó está tranquilo. Terceira notícia. Jó, levaram os camelos e mataram o teu servo e só eu sobrei. Os camelos serviam de carro para carregar as cargas. Jó está tranquilo.
Jó disse, bem material a gente conquista. Jó está tranquilo. Só que Jó perdeu servos também. Então Jó está tranquilo. Não porque gostou da morte dos servos, mas Jó está tranquilo, Jó está ciente, faz parte da bandeira. Diga para você mais vezes, o sofrimento é para uma maturidade. E a bandeira da casa dele já dizia, eu sei que é o jumento, é sofrimento, é mesmo, eu dei carga, eu vou levar, pode vir, Jó está tranquilo. Mas de repente chega o Jó. A quarta notícia é onde vai abalar Jó. É na casa dele. Jó estava teus filhos bebendo, sim, eu já sei que eles gostam disso. Mas tem um porém, ó, veio um vento, foi o diabo, e derrubou as 4 paredes e mataram teus 3 filhos. Misericórdia. Aí Jó disse, peraí, Senhor, aí é meu pessoal. Ele raspa a cabeça e diz, Senhor, meus filhos. Porque Jó amava os seus filhos, ele dava sacrifício pelos seus filhos. Então ele amava os seus filhos. Os seus filhos. Os seus filhos. Mas ele disse, Senhor, não saí do ventre de minha mãe e não voltarei para lá. Ou seja, não tinha nada quando eu vi Jó está dizendo. A primeira decepção de Jó, escute, que é cativeiro virado. Diga para você levantou a mão, já era. Vai passar o processo do cativeiro. A campanha é isso. Aleluia. Vai ter que passar, pastor. Nesse final eu vou passar isso e como vai. Se prepare para o cativeiro que vai passar, espiritual. Jó está tendo perdas e espiritual. O íntimo de Satanás, vou pegar ele na casa dele agora. Matei os filhos, agora vou entrar na casa dele. Ele vai usar a boca de quem? De quem dormia com ele, de quem cozinhava para ele, de quem teve filhos deles, dizer Jó. Irmãos, era a única coisa que Jó não queria ouvir da sua amada. Ele queria uma palavra de conforto. Era para ela dizer, Jó, não se preocupa, Deus, mas ela não conhecia Deus. Mas ela via que Jó temia a Deus. O texto diz assim, amaldiçoa teu Deus e morre. Mas essa tradução está errada, meu irmão. No hebraico original não é amaldiçoa, porque primeiro, Jó temia a Deus, ele jamais amaldiçoaria Deus. Certo? Você pode pesquisar no Google qualquer hebraico, linguagem hebraica, que vai dizer o texto original. Porque a Bíblia não está 100% correta, viu? Tá certo? O nome amaldiçoa aqui foi introduzido pelos hereges quando começaram na concordância com os católicos. Teve mudança na Bíblia. Então o que aconteceu? Os escribas jamais eles mudam o texto. Eles são primordial à leitura e à Torá de Deus. Eles jamais escreveram amaldiçoando Deus. Estão entendendo o mistério? Jamais. Foi alguém que colocou, bota aí, amaldiçoa. Alguém que é contra Deus. Então o texto diz amaldiçoa, mas não é. O texto ela diz assim, Jó, ora, o texto original diz Jó, ora e morre. E entrega a Deus. Foi isso que ela disse no original. Mas Jó disse, mulher, falas como uma louca. Recebemos tudo de Deus, ele deu, ele mesmo tomou. Escute, Jó não queria ouvir uma palavra negativa, queria. Jó está entendendo que tem pessoas que só estão ao lado dele pelo que ele tem. Os seus amigos que ele tinha estavam distantes. É Israel, né? Israel, teve pessoas que não vinham na casa de Jó quando ele estava bem. Os amigos dele jamais chegaram para aplaudir e dizer, Jó, parabéns, está aí conquistando camelo, boi, jumento, tua casa está uma bênção. Mas os amigos, quando souberam que Jó perdeu tudo, que estava na cinza, aí disseram, olha, vamos reunir, vamos visitar Jó. Tem gente que diz que é amigo, viu? Mas não é. Escute, por que só vieram visitar Jó quando Jó perdeu tudo? Aí você não olhar a matéria, vai dizer, pastor, tá certo, ele veio ajudar. Não. Eu vou explicar que você vai entender que ele não quer ajudar. Aleluia! Quando eles chegaram perto de Jó, sentaram perto de Jó, fingiram que estava sendo amigo de Jó, passaram 7 dias em silêncio, vendo a situação dele, dizendo por dentro, o que aconteceu com ele? Ele era um imprudente, perdeu tudo, o que está acontecendo com Jó? Em silêncio. Aí chegou o tempo que ele disse assim, peraí, Jó, tu fizesse alguma coisa?
Diga, já começou, entendeu agora que eles não vieram para ajudar? Tem gente que finge que vem para ajudar, mas vem para matar com palavras. Glória. Escute! Aí chegaram primeiro de mansinho, aí depois começaram a soltar o veneno. Peraí, Jó! Tem alguma coisa errada aí, Jó? Com tua vida! Diga, irmão, Jó tinha comunhão com Deus. E por que vieram para acusar? Hã? Vieram para acusar por quê? Porque eles não entendiam que era Deus no processo. Diga, quando Deus está no processo, tem gente que não vai entender. Se você estiver na prova, tem gente que vai dizer, está pegando, por isso que está na prova, mas não sabe que para ter virada tem processo. Tem processo. Vai ter que carregar carga. Para ter virada é processo. Diga, está pronto para o processo? O que você está passando é o processo da virada. Glória. Vira o Jó enfermo, se coçando com um pedaço de telha num buraco. Aí o primeiro amigo de Jó disse, Jó, tu pecasse, Jó. Tu fizesse alguma coisa, Jó. Começou a acusar Jó e Jó em silêncio. Aí veio o outro e disse, Jó, por acaso Deus fala contigo mesmo? Porque está nessa situação. O segundo amigo dele já começou a abrir a boca. Ele já estou entendendo. O primeiro amigo disse, Jó, tu pecou, para tu estar aí na cinza, tu pecasse. O segundo disse, Jó, Deus não é comigo não. Vai nessa situação. Aí o terceiro amigo chega e disse, mas Jó, logo tu, que ensinava muitos, tu dava conselho. Por que estás assim nessa situação? E Jó em silêncio. Aí agora, diga, agora vai entrar o processo da maturidade. Aí Jó diz assim, Senhor, amaldiçoa o meu nascimento. Ele diz, maldito foi a mulher que me teve. Escuta isso aqui, que eu quero que você pegue. Viu? Quero que você pegue. Os amigos chegaram e começaram com assim, depois começaram a acusar Jó. Jó não estava em pecado. Presta atenção. O que eles impuseram na mente de Jó foi pressão psicológica. Foi tanta negatividade que Jó disse assim, Senhor, eu não fiz nada. Olha para ele acusando. Senhor, por que eu nasci? Senhor, em casa minha mulher mandou eu lhe abandonar. Senhor, meus filhos já se foram, ninguém está entendendo minha dor. Estou aqui cheio de feridas. E chega meus amigos ainda para me acusar, irmãos. Eles não entenderam que a ferida de Jó era grande, ele perdeu filhos. Não eram os peixes que só estavam preocupados que bem se ganha, ele estava preocupado, eu perdi os filhos. E tem mais quem eu amo. A esposa da minha vida disse uma palavra para me abalar, para me decair. E tem mais. Os meus amigos que fingem ser meus amigos estão me acusando de pecado. Ninguém estava entendendo a dor de Jó. Por isso que ele citou essa palavra, maldito foi a mulher que me teve, tira a minha vida. Escute, ele ainda não conhece? Não conhece? Aí ele decide fazer o seguinte, Senhor, diga, faça diferente. Faça diferente. No capítulo 41, verso 7. Aliás, 42, verso 7. Capítulo 42, verso 7. E aconteceu que depois que falou o Senhor estas palavras a Jó. Quem é que vai aparecer aí para Jó? Hã? Não. Quem vai aparecer para Jó é Deus. Capítulo 38. No capítulo 38. No capítulo 38. Quem vai se revelar para Jó? Deus. Diga, Jó não conhecia. Jó não conhecia. Diga, Jó não conhecia. Mas vai passar a conhecer. Vai passar a conhecer. Jó está na cinza, com feridas. Os amigos já foram embora. Estão distantes. Deus apresenta em um redemoinho. Em um redemoinho. Quando ele se apresenta em um redemoinho, ele fala com quem? Com Jó. E diz,
Quem é que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Preste atenção que é Deus chegando para neutralizar as conversas. Jó estava com a mente perturbada, que entranharam na mente dele que Deus não é Deus, que ele pecou. Eu já está cheio de feridas, já está com o coração com mágoa. Veio a palavra dele para machucar mais ainda. Aí Deus vai chegar para desfazer o que tentaram pôr na mente de Jó. Aí ele chega dizendo: quem é esse que obscurece os conselhos com palavra sem entendimento, ou seja, sem conhecimento? Diga para o Senhor: cuidado.